Você já sentiu que ninguém te nota? Que é pequeno demais diante dos desafios da vida? Que seus erros são grandes demais para serem perdoados? Hoje, vamos voltar ao princípio de tudo e conhecer a história de um homem comum, criado do pó, mas escolhido por Deus para dar início à humanidade. Adão não foi apenas o primeiro ser humano. Ele foi parte de um plano divino maior, cheio de propósito e revelações. Seja bem-vindo ao canal Momentos de Fé. Prepare-se para mergulhar em uma história real da Bíblia, cheia de fé, escolhas e recomeços. No início de tudo, quando a terra ainda era sem forma e vazia, Deus, em sua infinita sabedoria e poder, moldou o universo. Criou os céus, separou as águas, fez brotar a vegetação e acendeu os astros no firmamento. Mas a obra mais especial ainda estava por vir. Do pó da terra, com ternura e propósito, Deus formou o primeiro homem. Ele o chamou de Adão. Não foi um simples sopro de vida, foi um ato de amor divino. Deus soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Adão não era apenas uma criatura. Era a imagem e semelhança do Criador. Deus então preparou para ele um lugar maravilhoso, o Jardim do Éden. Um paraíso repleto de árvores frutíferas, rios cristalinos e paz absoluta. Lá, Adão recebeu sua missão. Deus não o criou para viver sem propósito. Adão foi encarregado de cuidar da criação, dar nome aos animais, cultivar a terra e zelar por tudo aquilo que Deus havia feito com tanto esmero. Mesmo cercado por tanta beleza, algo ainda faltava. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. E então, enquanto Adão dormia, Deus realizou o primeiro milagre de união. De uma de suas costelas, formou a mulher, Eva. Quando Adão a viu, exclamou com alegria: "Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne." Juntos, Adão e Eva viveram em perfeita comunhão com Deus. Caminhavam com Ele no frescor do dia. Havia harmonia, paz e liberdade. Mas também havia uma instrução clara. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Essa ordem era simples, mas carregava um peso profundo, confiança e obediência. Foi então que o inimigo entrou em cena. Usando a serpente, Satanás lançou dúvida no coração de Eva. Com palavras suaves e mentirosas, distorceu a verdade de Deus e plantou a semente da desobediência. Eva olhou para o fruto proibido e viu que era agradável aos olhos. Tomou dele e comeu. E deu também a Adão, que, sem questionar, também comeu. Naquele instante, algo mudou. Seus olhos se abriram, mas não para a sabedoria que esperavam. Eles se viram nus e, pela primeira vez, sentiram vergonha. O pecado havia entrado no mundo. A paz foi quebrada. Quando ouviram a voz de Deus, tentaram se esconder. Mas ninguém pode se esconder do Criador. Deus, com tristeza na voz, chamou: "Adão, onde estás?" Não era apenas uma pergunta física. Era uma pergunta espiritual. Adão já não estava mais onde deveria estar, em comunhão com o Pai. Ele tentou justificar-se, culpar a mulher, e esta culpou a serpente. Mas a consequência do pecado já havia sido selada. Deus então proferiu juízo. A terra seria maldita por causa do pecado. O trabalho, antes prazeroso, se tornaria árduo. O parto, que seria uma bênção, agora viria com dor. E mais doloroso ainda, foram expulsos do Éden. O homem que havia sido criado para viver eternamente em comunhão com Deus, agora enfrentaria a morte. Mas mesmo na dor, havia esperança. Deus fez túnicas de pele para cobri-los, um sinal de cuidado, mesmo após o erro. E mais do que isso, no momento da queda, Deus já prometeu redenção. Disse à serpente que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria sua cabeça. A primeira profecia sobre o Salvador. Adão e Eva seguiram a vida fora do Éden. Tiveram filhos e filhas. Entre eles, Caim e Abel. E até aí, as consequências do pecado continuaram. O primeiro assassinato da história aconteceu entre seus filhos. O peso da queda se tornava cada vez mais evidente. Mesmo assim, Adão viveu longos anos. Viu o mundo se multiplicar, mas também viu o distanciamento da humanidade em relação a Deus crescer. Ainda assim,
a promessa permanecia. Deus não havia desistido. O plano da salvação estava em curso. Adão foi o primeiro homem. Ele não foi perfeito, mas foi amado. Sua história não é apenas sobre a queda, mas sobre o início de uma jornada redentora. Ele representa cada um de nós, criados com propósito, falhos, mas sempre alcançados pela graça divina. Ao olhar para Adão, não vemos apenas um personagem do passado. Vemos um espelho. Porque também somos feitos do pó. Mas carregamos dentro de nós o sopro de Deus. Também enfrentamos escolhas entre obediência e tentação. E assim como Adão, também somos alcançados por promessas de restauração. A história de Adão nos lembra que, mesmo quando falhamos, Deus nos busca. Ele chama pelo nosso nome, pergunta onde estamos e oferece nova chance. Adão caiu, mas Deus permaneceu. E essa verdade é a base da fé. A fidelidade de Deus, mesmo diante da nossa infidelidade. A história de Adão nos ensina que, apesar das falhas e escolhas difíceis, Deus sempre está pronto para nos amar e restaurar. Somos chamados a reconhecer nossa dependência do Criador e a caminhar em obediência e fé, mesmo em meio às dificuldades da vida. Que essa história inspire você a confiar na graça que transforma e fortalece. Se essa mensagem tocou seu coração, curta, compartilhe e inscreva-se no canal para continuar recebendo histórias que renovam a esperança e a fé em Deus.